Janeiro Branco é uma campanha que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da saúde mental. O mês de janeiro foi escolhido para promover a reflexão e o debate sobre questões relacionadas ao bem-estar psicológico, visando combater estigma em torno dos transtornos mentais e incentivar a busca de ajuda adequada quando necessário. A expressão "cuidado com a saúde mental" destaca a importância de cuidar da mente da mesma forma que cuidamos do corpo. Isso envolve a promoção de hábitos saudáveis, buscando por equilíbrio emocional e a procura por ajuda profissional quando surgirem dificuldades emocionais. É muito importante a gente falar do Janeiro Branco, porque esse é um movimento que nos ajuda a conscientizar sobre a saúde mental, sobre a importância e a oportunidade, a possibilidade da gente tratar essas questões. É um movimento muito importante e é também importante que não fique só em janeiro, né? Que aconteça o ano todo, porque é a oportunidade que a gente tem de levar informação para as pessoas e ajudar a desmistificar alguns preconceitos em relação à saúde mental, que vem marcada, né, historicamente por um cuidado complexo em relação à saúde mental, né, uma carência de tecnologias relacionadas ao cuidado, e que fez com que muitos preconceitos relacionados à saúde, ao cuidado da saúde mental, perpetuassem até hoje. Então é nosso dever levar informação para as pessoas para que elas saibam que conseguem, que podem ter esse cuidado. Além disso, é muito importante a gente falar em saúde mental para poder conscientizar as pessoas sobre os impactos que a falta de saúde mental traz para as nossas relações. E isso a gente está falando de casais, de famílias, a gente está falando de relação profissional. Então eu gosto de dizer que cuidar da saúde mental não é luxo, é uma necessidade básica, porque ela está na base de todas as nossas relações, está na base de tudo o que a gente faz. Então, quando a gente pensa, né, o que é a saúde mental, a gente está falando do cuidado com as nossas emoções, em aprender a se comunicar, em aprender a se relacionar, aprender a compreender o que eu sinto e como que eu vou pedir essa necessidade sem que seja ofendendo ninguém, sem que seja com emoções reativas que a gente chama, né? Então, poder cuidar dessas questões é muito importante. E também ajudar as pessoas a terem consciência sobre possíveis doenças mentais, né? A gente tem a questão da depressão, a gente tem transtornos de humor, como transtorno bipolar, TDAH, né, que são questões que se fala muito hoje, mas a gente precisa ajudar as pessoas a cada vez mais ter conhecimento para conseguir identificar na sua vida, porque isso gera impactos que às vezes as pessoas nem desconfiam que estão sofrendo de algo que tem tratamento, que tem como cuidar e como conduzir para uma vida mais saudável e com menos sofrimento. Quando a gente fala em saúde mental, a gente também está falando de questões relacionadas à dependência química, por exemplo, que a gente vê hoje, né, como um dos fatores aí que estão nas ocorrências de violências nas famílias. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque isso impacta no presente e no futuro também, porque tem uma história lá no passado. Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente também está falando em olhar para a nossa história, identificar os nossos traumas e como eles impactam na nossa vida hoje. Então, muitas pessoas dizem, nossa, para que olhar para o passado já passou. Não, o passado está dentro de nós. As nossas experiências emocionais, elas ficam registradas inclusive no nosso corpo, e a gente tem um sistema bem primitivo, assim, que nos fez, enquanto humanidade, chegar até aqui, que é um sistema que identifica o perigo e nos faz reagir a ele. Isso significa que o que a gente viveu ficou registrado em nós, o perigo está registrado em nós. Mas, muitas vezes, o que acontece é que a estratégia que a gente aprendeu a utilizar lá atrás, ela não é a mais eficiente e a mais saudável. Então, pode ser também que a gente perceba perigo onde não tem. E isso faz com que as violências se apresentem nas relações. Então, eu gosto, para a gente entender um pouquinho, né, assim, melhor o que é a saúde mental, a gente não pode deixar de falar nas nossas emoções, né? E para ajudar a entender o que são as nossas emoções, eu gosto de usar uma imagem do mar. Assim, até eu acabei de escrever um livro, vou lançar agora em março, abril, por aí, e eu trago isso no livro, assim, essa imagem do mar. Então, a gente tem 2 níveis de emoções.
as emoções reativas, que são as ondas que a gente vê por cima do mar, assim. Só que essas ondas, muitas vezes, elas são muito agitadas, elas são muito perigosas. Essas são as emoções reativas, né? Mas por baixo delas existem emoções vulneráveis. E aí, quando a gente pensa no mar, né, a gente vê que lá no oceano tem uma vida muito delicada, muito intensa, que acontece com mais calmaria, com mais tranquilidade, com mais estabilidade. Então, essas são as emoções vulneráveis, que é a tristeza, o medo, a vergonha, né? São alguns exemplos de emoções vulneráveis. E as nossas emoções reativas, elas servem para nos proteger dessas emoções vulneráveis. Porque a gente tem medo de ficar vulnerável, a gente tem medo de se expor porque a gente aprendeu que isso pode ser perigoso. Só que viver uma vida baseada em reatividade pode nos trazer muitos prejuízos. E quando a gente não aprende a se conectar com essas emoções vulneráveis e trazer elas de uma maneira segura para as nossas relações, isso causa muitos problemas. Então a gente vê, né, em muitos casais assim que às vezes acabam presos em um ciclo muito negativo e adoecido, em que, vamos pensar num exemplo assim, né, sei lá, o parceiro falta num compromisso importante e ao invés da esposa poder dizer as emoções vulneráveis, né, acaba invalidando. Nossa, você é irresponsável, você não se preocupa com nada. Daí também vem os extremos, né, a generalização. Tudo, nada, nunca, sempre. E aí isso gera uma reatividade também, uma tentativa de se proteger que é atacando, e isso distancia o casal. Então, quando a gente aprende a mergulhar nessas emoções mais profundas, ao invés de usar essa reatividade, essa invalidação do outro, essa crítica, a gente consegue dizer, olha, fiquei triste por você não ter estado presente, você é muito importante para mim, eu senti a tua falta. Será que você pode se comprometer em estar presente da próxima vez? Então isso faz muita diferença porque isso aproxima, isso conecta. E falar de saúde mental é aprender a navegar e mergulhar nesse mar das emoções para que as nossas relações sejam mais conectadas, mais seguras e mais saudáveis. Bruna, quando a pessoa chega no pico, acaba também não sabendo o que fazer, como agir. Neste momento, é um momento de cuidar de si. Bom, então quando a gente pensa em estratégias de cuidado com a saúde mental, a primeira coisa que eu falo e que eu faço, né, é com relação à informação. Hoje em dia a gente tem acesso, né, a muita informação na nossa mão, mas é sempre importante que a gente busque informação de qualidade, que a gente procure especialistas, e não só especialistas de Instagram, né, mas especialistas que tenham formação, que tenham cuidado, que tenham compromisso com a vida das pessoas. Buscar fontes seguras de conhecimento e informação, buscar profissionais também qualificados, né, pessoas que tenham conhecimento sobre relacionamentos, sobre casais, sobre famílias, porque eu costumo dizer assim que a gente procura, né, uma boa maquiadora para fazer uma maquiagem, uma boa esteticista para fazer um procedimento estético, afinal de contas, né, vai ver, procura um bom profissional para construção da casa, um carro legal que seja bonito. Mas quando se trata das emoções da nossa vida, das nossas relações, muita gente confia na primeira pessoa que fala bonitinho ou que oferece uma cura milagrosa. E não tem cura milagrosa. Não tem mágica nos relacionamentos para resolver aquilo que as pessoas não estão dispostas a se comprometer e resolver. Então, o autoconhecimento diz da gente olhar pra gente, considerar que a gente não é perfeito e buscar entender como que se dão as nossas relações, como que a gente impacta na vida do outro e como que a gente também lida com as pessoas, né? Porque é importante a gente ter esse conhecimento, onde é que são os nossos gatilhos emocionais, o que as pessoas fazem que nos ativam essas emoções reativas e a gente responde de um jeito que nos distancia. Então a gente precisa desenvolver esse autoconhecimento e isso se faz, né, com conhecimento de qualidade e também com o processo de psicoterapia, né, com profissionais qualificados para isso, psicólogos, psicólogas e também psiquiatras. É muito importante enfatizar isso porque quando a gente, né, procura determinados profissionais, né, a gente precisa procurar as especialidades, porque é muito complexo cuidar da saúde mental, é muito delicado. Então,
Existem profissionais que dedicam a vida para isso. E para aprender, para trazer as melhores técnicas, os melhores conhecimentos e colocar isso a serviço das pessoas para que o tratamento seja feito de uma maneira segura. Então, isso é muito importante sempre buscar.